Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai falar sobre inteligência artificial. Como que a inteligência artificial tem mudado as relações, tem mudado relações de trabalho e todas as coisas na nossa sociedade. Sobre isso a gente conversa hoje com Christian Barbosa, especialista na área. Tudo bem, Christian? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberta, pelo convite. Christian, vamos começar a falar sobre... Não, para você não é uma novidade, porque eu lembro que a gente falou de inteligência artificial há pelo menos uns 10 anos atrás. Sem dúvida. Agora tá na moda. Agora Exatamente. como é que começou a sua relação com a inteligência artificial? Bem, primeiro assim, a inteligência artificial realmente está na moda agora, mas é um negócio de 1954. Viu? Então já estava atrasada 10 anos atrás. Nossa, não era nem nascido, né? Ou seja, a IA, ela nasceu em 54 quando cinco caras, na verdade, se reuniram numa faculdade americana para dizer o seguinte, pô, a gente precisava criar um computador que respondesse como um humano e tivesse inteligência própria. E daí veio o conceito de Artificial Intelligence, inteligência artificial. Só que até isso tornar uma realidade demorou décadas, porque a gente não tinha três coisas primordiais para a inteligência artificial, que eu já falo quais são. Eu entrei com inteligência artificial bem na faculdade, eu fiz ciências da computação, né? E eu tinha um professor lá que era o André, e ele falava sobre agentes autônomos, que eram os primórdios da IA, que eram pequenos softwarezinhos que sozinhos faziam coisas, né? Pensavam e faziam. E eu achava aquilo fascinante. E ele fez até o doutorado dele em cima disso e tal. E eu achei muito legal. E aquilo me interessou pra caramba. Logo depois da faculdade eu fui ver muita coisa sobre IA. Então eu fiz vários cursos de IA, programação e tal. E aí eu comecei a colocar dentro das minhas startups inteligência artificial. E quando eu montei a empresa de investimentos, em 2003 para 2004, essa época, eu baseei a minha tese de investimento em empresas de tecnologia com base de inteligência artificial. E todo mundo me achava um maluco. Eu até coloquei no tríade de A tal, depois eu tirei, porque as pessoas achavam que isso era do demônio, as pessoas falavam, nossa, me criticavam tanto sobre inteligência artificial, que eu fiquei no inverno com isso, mas eu sempre apostei, sempre investi. A gente há 10 anos, exatamente 11 anos atrás, eu fui para o Vale do Silício morar lá, tocar uma empresa chamada GoBox, que era uma empresa de inteligência artificial para e-mails e produtividade. Então a gente usava IA para analisar os teus e-mails, tuas mensagens do Facebook, do Instagram não, mas do WhatsApp, o que era realmente importante, por IA. E naquela época as pessoas falavam assim, ah não, você está invadindo a nossa privacidade, seus funcionários estão lendo as nossas mensagens. Aí eu falava, gente, não é uma pessoa que lê, é um sistema que lê e responde. Robozinho, É, vai. então a minha relação vem desde esse tempo. E aí a gente começa a viver hoje num mundo, né, Christian, que ficou um negócio muito louco, assim. Agora todo mundo quer saber da inteligência artificial, todo mundo quer falar com a Siri, todo mundo quer falar lá O GPT. com o GPT, quer usar, e aí você não consegue saber. Dá para saber quando usa? Se eu fizer um texto agora Dá pra aqui, saber. como é que você Ah, identifica? você tem outras IAs que identificam se aquela IA veio Você do chat joga GPT. lá. É. E também tem IAs que pegam do chat GPT e falam, humanize isso para ninguém descobrir. Então, Gente, pra tem quê? as duas. E aí a gente começa a ver agora essa inteligência artificial tomando uma forma Sim, e avançando com uma rapidez incrível. Eu pelo menos considero rápido esse processo em várias fases, em várias vertentes da sociedade, né? Então, por exato. exemplo, a gente tem ela em várias empresas. Hoje, quais são as áreas que mais utilizam IA? Saúde, indústria, enfim. Acho que todas as áreas hoje tem IA. Você tem IA em tudo hoje. Você tem IA no Waze, você tem IA no Netflix, você tem IA no seu Kindle, você tem IA nos sites, qualquer coisa tem IA hoje. Qualquer coisa que você está gerando dados já está te analisando e te propondo certas recomendações. Então, a gente tem que entender que a IA hoje ela está 100% presente na nossa vida, se queira ou não. Está com o smartwatch. Aí dentro tem um monte de aplicativos que usam IA para dar várias coisas para você. Ou IA é que se confunde muito inteligência artificial com data science. Qual que é a diferença? Inteligência artificial é a máquina pensando e criando coisas e respondendo por si própria. Criando. É. Ok. Ciência de dados é você ter um conjunto de dados e analisar coisas e até fazer previsões com base nisso. Então, por exemplo, imagina que eu pego, sei lá, uma empresa e eu vejo tudo que ela vendeu nos últimos 12 meses. Tá. E o que ela comprou, o que ela vendeu para o tipo de cliente. Eu posso fazer uma previsão do quanto que ela vai vender nos próximos 3 meses. Eu posso fazer uma previsão do que ela poderia comprar ou não comprar de estoque. Isso não é inteligência artificial. Isso é ciência de dados. Eu utilizo matemática, estatística, regressões lineares e outras coisas ali para fazer o quê? Para fazer essas previsões, prever essas possibilidades com base no passado.
Agora, quando eu pego, por exemplo, um ChatGPT, eu estou falando ali de uma rede neural. Então, o que é uma rede neural? Eu estou falando de, para simplificar, né? Porque também falar sobre isso dessa forma, Uma se rede neural, não- se eu me ouvisse falando isso, eu ia falar, nossa, mas ele Como simplificou assim? demais, meu Deus. Então, os cientistas aí É o da IA, Descomplica, lembra? Que é o sem Descomplica. complicar. Mas pensa assim, o ChatGPT, ele é um treco de uma rede neural. O que é uma rede neural dentro de um computador? É uma forma do computador ter inputs, entradas, e essas entradas vão se conectar como se fosse um neurônio do cérebro. O que faz o neurônio do cérebro? O neurônio tem as suas mãozinhas, os seus dendritos, né, se eu não me engano. Quando um conecta com o outro, né, ele tem as sinapses. E essas sinapses geram esses impulsos elétricos que vão fazer os nossos pensamentos acontecerem. Uma rede neural no computador é a mesma coisa. Eu tenho um input, uma entrada, que se conecta com outra, e ele vê, isso aqui é legal, então passa. Se não, não passa. E vai fazendo milhões de tentativas em função disso, muito rápido. Então ele pensa realmente como se fosse quase um cérebro humano. E ele, de certa forma, consegue elaborar respostas. E aí vem uma outra coisa que é muito interessante, que o ChatGPT, ele vem, na verdade, ele na verdade faz predições também. Ele pega assim, hoje vai, qual que é a palavra que você encaixaria mais provável? Chover. Então ele faz isso, ele fala assim, hoje vai chover. Ele já propõe essa palavra para você. Então, resumindo a história do que ele faz, ele pega um monte de perguntas, elabora as respostas mais prováveis com base naquilo que mais realmente tem a ver para responder aquele sentido, que tem probabilidade de eu responder dentro daquela pergunta que você fez, completando frase. Isso é uma forma muito descomplica de explicar uma coisa que é super complexa. Daqui a pouco eu vou começar a comer meus dentes aqui, minhas unhas. Obrigada por ter descomplicado de uma forma tão simples. Simples, mas não é assim. Mas assim, entendendo isso, a gente fala, o que é IA? IA são três coisas. Quando a gente fala de inteligência artificial é um programa de computador que usa três coisinhas básicas. Primeiro, matemática. Matemática é milenar, existe há milênios. Sim. Tanto que tem coisas que a gente usa hoje de inteligência artificial que vem de modelos matemáticos, de algoritmos matemáticos, funções matemáticas que a gente aprende na escola, que vem do século XVI, século XVII, século XVIII, ou seja, matemática. Segundo, a gente precisava de dados. Então, para eu poder avaliar e propor coisas, eu preciso aprender coisas, então eu precisava ter dados. Só que antes a gente não tinha esses dados. Né? Antes da década aí de 90, a gente não estava criando dados a todo momento. E o que a gente faz hoje? Hoje, cada vez que você acessa o seu Instagram, que você lê um e-mail, que você faz qualquer coisa, você está gerando dados. O que você acessou, o que você não acessou, o que você viu, o que você deixou de ver. Então eu tenho matemática, agora eu tenho um monte de dados ali para eu brincar com esses modelos matemáticos, né? que é ouro. E aí entra o terceiro componente, que só esse momento foi o adequado, e por isso que a IA virou a IA. Que é o quê? Para fazer essas contas todas, eu preciso ter um computador com um processamento muito rápido. Até algumas décadas atrás, a gente só tinha os famosos CPUs. Sabe, a gente lá atrás falava 286, 386, 486, se era um Celeron, se hoje é um iCore 3, o i3, o i7 e aí por diante, i9. Então esse é um processador que processa essas coisas. Aí os caras descobriram o seguinte, cara, se a gente usar um processador gráfico que tem uns modelinhos matemáticos diferentes, com processador aritmético, então outros trequinhos matemáticos que agilizam as contas, fica muito rápido de fazer todas essas contas com esses dados todos. E aí nasceram os GPUs para inteligência artificial. E hoje já tem outros modelos de processadores para isso. Mas resumindo, com essa capacidade de processamento rápido, com muitos dados e com a matemática que já existia, a gente criou a tempestade perfeita para a inteligência artificial nascer e dominar geral. Tempestade perfeita, exatamente essa palavra. Só que a gente tem um problema. Porque a progressão e evolução da IA é um negócio absurdo. O que a gente está vendo, o ChatGPT que a gente tem hoje, aliás, quando eu lancei há 6 anos atrás um curso meu, que era a Mentoria da Produtividade 4.0, eu botei o ChatGPT lá no vídeo, e que ninguém dava bola para aquilo. Já existia, nem a própria OpenAI. Eu achava aquilo um cacete que os caras estavam fazendo. E aí, o que começou a acontecer? A gente está numa evolução muito grande. Para a inteligência artificial hoje, 1 ano é como se fosse uma década. 2 anos é 3 décadas. É um negócio absurdo assim o que vai acontecer. Então, o que significa que vocês estão vendo hoje
num chat GPTzinho da vida, que é só a pontinha, pontinha, muito pontinha do iceberg, vai ser uma transformação absurda dentro de 5, 10 anos. E que é um tempo muito curto, né? Se você pensar aqui, ó, 5 anos, minha filha que hoje pode estar, sei lá, no ensino médio, ela já vai estar no mercado de trabalho, já fez a faculdade lá de 5 anos. Hoje, a gente está falando do chat GPT. Você entra no chat GPT, qualquer um, vai, Luiz, está aqui com a gente, vai escrever. Escreva um texto jornalístico sobre bebê. E quando ele botar o ponto, o negócio está feito. Exatamente. Aí o que você acabou de fazer? Desempregou um cara que estudou um tempão lá. Exatamente. Então, assim, ó, a gente não tem como retroceder. A gente precisa inovar. E aí é que eu acho que entra a questão da... A gente precisa ser um humano inteligente agora, né? Não os abobados que a gente falou no episódio anterior. Como é que um jornalista, e eu tô falando jornalista pela minha situação, mas você tem isso em zilhares de profissões, precisa se adequar à tecnologia que está sendo oferecida, senão você vai ser um objeto descartável. Então, é até difícil de dizer e prever o que vai acontecer. Mas da mesma forma, assim, tipo, não pode falar que vão acabar os empregos. Não vão acabar os empregos. Da forma que vai acabar um monte de emprego, milhares de outros vão ser criados. Mas na mesma velocidade? Eu acho que até maior. Só que o problema não é a velocidade dessa criação desses novos empregos. O problema é o seguinte: você criar gente qualificada para esses empregos. Porque, por exemplo, hoje, se fosse me perguntar que faculdade que você recomendaria o seu filho ou sua filha fazer, eu ia dizer matemática. Vira matemático, vira estatístico, porque o mundo vai precisar muito de você. Entendeu? Então, assim, nem programador eu falaria para ele fazer. Então, há alguns anos atrás você falou, não, profissão TI, não. né? Já foi. Não é que já foi, ainda vai ter. Está sendo. Mas o futuro é de matemáticos, que é o que é difícil hoje de você achar. Então, assim, vão ter muitas novas profissões, mas eu acho que países como o Brasil, infelizmente, não tem como aproveitar essa onda. A gente vai ter hoje e tem muitos governos discutindo isso, a IA ela vai tornar a desigualdade econômica entre os países muito mais severa. Porque aqueles países que estão investindo hoje em educação, em formação desses engenheiros de IA, como a China, por exemplo, que lidera o mercado, depois os Estados Unidos e a Europa, eles vão dominar completamente o mundo inteiro. Porque eles vão ter os dados, vão ter o processamento e vão ter os cientistas que criam isso. E países como o Brasil vão ser totalmente escravos disso. E como que você emprega essas pessoas aí? Porque a gente vai ter Sim, a gente vai ter eu acredito que uns 5 a 10 anos, a gente vai começar a ter níveis de desemprego absurdos em várias instâncias do mundo. Talvez você fique só com o emprego braçal. Exatamente. Então, exatamente. Você vai ficar com o emprego braçal, o do campo, coisa do tipo. Então, um país como o Brasil, que não investe em educação, em ciência, em fazer com que as crianças gostem de escola, né? As crianças não gostam de ir para a escola aqui. As crianças não gostam de matemática aqui. As crianças não são estimuladas a ver ciências aqui. Então, a gente não cria cientistas. A gente cria, sei lá, a gente cria funcionários braçais. CLT. Né? Talvez agora até eu acho que a questão do empreendedorismo tenha crescido um pouco. Eu nem digo isso, ser empreendedor ou não ser, porque isso também é relativo. Eu estou dizendo que não cria pessoas que querem descobrir coisas. Você não cria pessoas que têm interesse em criar coisas, sabe aquela curiosidade de, e se a gente juntar isso com isso, o que é que dá? A gente não cria essas pessoas, a gente não estimula no Brasil essa inovação científica. O que a gente estimula aqui fica dentro de uma empresa e fica nela até o final da vida. É isso aí. Faz a tua carreira lá, tenta um concurso. Ou cria a sua empresa para atender uma demandazinha ali do comércio local, alguma coisa do tipo. Agora, claro, a gente não quer aqui trazer o apocalipse, né? Vamos trazer notícia boa também, mas a gente tem essa realidade no país, ela é inegável. Sim. O que daria pra gente pensar nessa geração que está chegando agora? Porque isso é uma geração que nasceu com isso aqui, né? Eu lembro, eu tenho uma de 16. Quando ela tinha 6, 7, a gente foi para um hotel que tinha um telefone de discar. Falei, liga para sua avó. Aí ela jogava, ela apertava, ela falava, mas ela jamais pensou em girar o dedo. Então, assim, é uma geração que ela já veio diferente, não adianta, meu. Você fala para uma criança editar um vídeo, ela vai editar com o dedo e eu vou ficar lá 10 horas vendo o que eu faço, para onde eu vou. Então, essa diferença geracional, ela existe e é gritante. Mas ainda dá tempo da gente recuperar essa geração que está vindo para que ela tenha essa criatividade e ela não seja o computador da inteligência artificial, ela não seja, entendeu? A máquina não pensante.
Eu vi muitos caras, ministros, por exemplo, da Finlândia, sobre IA, que é um ministro, lá tem um ministro de inteligência artificial, cara. Na Europa eles Nossa, começaram a criar gente. isso. E os caras estão discutindo esse tipo de coisa lá, e para eles já acham que vai ser quase irreversível o processo. Na Finlândia, que é o país mais feliz do mundo. Cara. Imagina aqui no Brasil. Esquece. Eu não vejo uma alternativa para isso. Até porque essas crianças que estão nascendo hoje, elas estão cada vez mais com a sua cognição menor. Uhum. Elas não estão precisando pensar. E aí está a questão de ser consumidor versus criador. Então eles são consumidores de ChatGPT, de Instagram, de tudo isso. Ficam lá horas consumindo aquele conteúdo, ao invés de estarem horas criando aquele conteúdo. Entendeu? Então Exatamente. essa é a diferença. Quando você cria coisas, você sai da bolha. Quando você consome coisas, você entrou na bolha. Uhum. Então a gente tem um problema gravíssimo, assim, que eu não vi nenhum governo ainda, nos últimos 3 governos brasileiros, ter coragem de lidar com isso, de encarar essa questão. Porque a gente está falando de coisas idiotas e as coisas fundamentais que vão fazer com que a gente esteja pelo menos não na vanguarda, a liderança esquece. Isso a gente já perdeu, é irreversível esse processo, é irreversível. Realmente o Brasil virou um país consumidor no mundo e não um país criador de coisas, né? Mas a gente poderia talvez criar talentos aqui dentro para que pudessem começar a ter alguns produtos próprios. Porque a gente está falando de perder a soberania nacional. Uhum. Imagina quando você tem toda a IA criada por chineses, por americanos, por europeus. Porque Não, toda a inteligência vem de lá. você Tudo não tem isso. nada criado daqui, né, Christian? Exato. Não tem. Você não tem um chat GPT brasileiro, até tem uma outra iniciativa, mas são tão primárias e tanto sem incentivo que esses caras falam, deixa pra lá, vou para os Estados Unidos e vou tocar lá a operação. Para quem é da 40 mais, 50 mais, 60 mais, quer entender um pouquinho desse meio, só para a gente dar noções Legal. básicas aqui. Por exemplo, o que a gente tem hoje de inteligência artificial para texto é o ChatGPT, né? Ó, pense o seguinte, 90% de toda a IA que está acessível para a maior parte das pessoas é um derivado de chat GPTs da vida. Porque tem o chat GPT, tem o Gemini do Google, você tem o Luma, tem várias. Tudo para a mesma finalidade. Toda a minha finalidade, Tá. criar contextos. O Copilot, tem um monte deles. Então o que acontece? Imagina, vamos pegar o ChatGPT que é o mais conhecido. O ChatGPT, ele tem é tudo aberto. O que significa isso? Se eu quero criar eu vou criar uma startup para criar podcasts. Eu vou definir um tema qualquer, eu vou dar os tópicos e eu quero que ele crie o texto e já crie a voz e o vídeo desse podcast. Eu vou usar quem? O ChatGPT. Aliás, fazer uma startup desse tipo que eu falei é um processo hoje de 2 meses. Então, ou seja, eu em 2 meses crio essa nossa startup de podcasts, que é a IA. Uhum. Então, ou seja, se você parar para pensar, quem quer aprender sobre isso, a fonte primordial é o próprio ChatGPT. Como usar melhor o ChatGPT? Então você vai no ChatGPT e pergunta para ele, vem cá, eu quero aprender sobre IA, me ensina. Como usar? E fazer perguntas. A gente está entrando no mundo que a principal coisa hoje é a habilidade de perguntar, não de responder. Ah, já fiquei mais feliz então. Aí vai lá. Próximo item, YouTube. Tudo que você precisa aprender de IA está no YouTube de graça para você conseguir fazer. Tá. Então, assim, não adianta você falar assim, não, eu vou fazer um curso, coisa do tipo. Você até pode fazer um curso, beleza. Até uma hora, talvez eu pense em fazer um curso na vida aí. É que eu acho que não é necessário. Entendeu? A pessoa vai lá, ela pode Curso de aprender. inteligência artificial, você tá falando. Tá. Se eu fosse fazer um curso desse, Você vai lá e ele é meio que intuitivo é o negócio. intuitivo o negócio, entendeu? Aí o pessoal vem, vou te ensinar a fazer prompt. Cara, te ensinar a fazer prompt é que nem curso para você fazer uma redação. Então, assim, tem curso para fazer redação? Tem, vai te dar umas dicas, tal, etc. Mas você não consegue sentar a bunda e fazer uma redação? Você consegue também. E se você fizer várias vezes, você vai aprender, você vai ficar bom, concorda? Então, é que os caras estão dividindo curso de fazer redação. Vídeo, então, a gente tem, texto a gente tem. Pra que mais tem? Não tem pra arrumar casa, né? Tem, claro que tem. Tipo assim, Não, a gente tá falando eu daí saio de e se outras, vire. então. Aí a gente está entrando na outra seara, que é a robótica. A robótica vai usar a inteligência artificial para fazer coisas incríveis dentro de casa. Então, assim, quem me segue no Instagram sabe, eu tenho lá meu robô. O Astro, cara, eu falo com ele se movimenta, ele analisa o que eu tô falando, é uma doideira aquele robô. Aí eu tenho uma outra empresa que é a Nightscope, que a gente faz o quê? Robôs de segurança. Então, se você for, por exemplo, para Manhattan, a gente tem em vários pontos da cidade robôs nossos autônomos que ficam ali basicamente monitorando e vendo se tem um procurado FBI para dar um taser na bunda do cara. Então, ou seja, autônomo isso. Você vai ter uma outra startup que está lançando aí comida, fazer comida.
Então, é um robô que esse aí já tem rodinha, se movimenta, tal, etc. O que ele faz? Ele vende os packzinhos de alimento. Então você compra, eu quero arroz, eu quero legumes, eu quero carne, eu quero sei lá o quê. Você compra a receita, você baixa a receita, como se fosse um livro no Kindle. Tá. Ele te diz os ingredientes que você precisa comprar, e aí dentro daquele robozinho tem os recipientes para coisas. Aqui vem legumes, aqui é para carnes, aqui é para grãos, aqui é para. E aí o que ele faz? Ele prepara. Gente, Ele isso é o prepara. melhor de todos. Quem inventou isso? Me dá uma. Sério? E cara, Mas e aonde está sendo usado? então, isso aí já vai começar as vendas, se Deus quiser, daqui a 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Já está em Esse é teu? protótipo. A gente está. Um investimento que eu estou próximo. Gente do céu, tu é uma máquina. Então, Tá. mas assim, vai ter robô. Aquela Boston Dynamics, que é a empresa do Exterminador do Futuro, Ah, eles estão fazendo um robô que pula, que parece o Exterminador, assim mesmo, do futuro. Ele entra, pula da e flauta. aquelas coisas de filme, Christian, meu, a inteligência artificial vai dominar o mundo e a gente vai virar prisioneiro. Até 1 ano atrás eu não acreditava nisso. Falava assim, não, isso aí já era, esquece. Agora Hoje tá eu tenho 100% de certeza que nossos netos, bisnetos, com certeza, netos talvez, vão ter que lutar contra máquinas que vão tentar matar a gente. Inevitável. Irrevogável. filme mesmo? Tipo filme. Daí pra pior. Tá, e aí, tudo bem? A gente vai continuar fazendo isso? É a vida. Se não parar, não tem como. Porque olha só, a gente tá falando de processadores hoje. Mas a galera já tá falando de pegar o computador quântico, que pega os computadores hoje e põe no bolso e faz milhões de vezes mais coisas, móvel do tamanho de um copo dentro de um robô. Com mente própria conectada com tudo. O que você acha que vai acontecer? Jesus do céu. Qual que é a maior ameaça da Terra? Os próprios humanos. A gente mata o planeta. Sim. E a gente se mata. Aí o robô saca isso, mas dá para programar, então não sei o que dá. Mas eu tenho investimentos em empresas de robôs. Eu tenho cientistas de robôs que estudam robótica. Teve um problema que eu não posso falar das nossas empresas, que robôs nossos, que usam inteligência artificial conectadas numa nuvem privada nossa, começaram a tomar decisões específicas de uma coisa que nós não programamos, nós não entendemos. Aí a gente foi lá e falou assim, esse comportamento não existe, não pode ter sido feito. Quem programou isso foi um bug. Olhamos tudo, os códigos não aconteceu. Baixamos robôs, foram analisar os logs, para tentar entender a árvore decisória que o robô chegou para tomar aquelas decisões. Então, um só. E eles tomaram decisões em conjunto, para piorar. Então a gente tinha vários robôs num lugar, fazendo alguma coisa, foi lá, decidiu. E a gente não conseguiu descobrir. Aí o chefe de robótica da empresa, ele chegou pra gente e falou assim, olha, nós temos um problema. O robô pensou por ele, tomou uma decisão e a gente não conseguiu entender como foi o processo decisório, a gente não pode nem evitar isso acontecer, a gente não sabe como barrar isso. A gente pode barrar, mas mesmo os overrides que a gente deu, eles foram lá e refizeram o processo. Jesus! Aí eu olho aqui e falei, nesse dia eu falei, já era. A gente não consegue mais. Se a gente hoje, com a nossa tecnologia primária, a gente já está tendo esse tipo de problema, imagina que há 15 anos, com os computadores quânticos aí, com processadores 10 vezes mais rápidos que a gente tem hoje, com mais inovação ainda em IA, com robôs perfeitos. São 10 anos, quando a gente fala de tecnologia, é muito tempo, muito pode tempo. ter muito menos. Sim, mas eu acho que 10 anos a gente vai ter umas tretas. Já, umas tretinhas que vão ser escondidas pelos governos e vão tentar fazer. Gente. Já está em andamento projeto para fazer policial. Policial não, a primeira coisa que eles vão fazer é robô de guerra. Certo? Cara, eles vão mandar robô pra guerra. Por que eu vou Irã, Iraque lá, o Irã e Israel, vou ficar tretando e mandar meus soldados pra morrer? Mando meus robozinhos lá e a gente fica com joystick, um brigando com o outro. Meu videogame, né? Total. Agora, e se isso se voltar contra a gente? Não é? E se? Quando isso se voltar contra a gente? O que a gente vai fazer? Por isso que o Elon Musk, numa sabedoria gigantesca, está querendo colonizar Marte, porque fuja para as montanhas já era. Porque os robôs vão nas montanhas. Agora, para Marte, acho que vai ser mais difícil dos robôs irem. Talvez um pouco mais de tecnologia. E por isso, dizem aí as teorias conspiratórias, que é por causa disso, que quase 80% dos, acho que 100 maiores bilionários de tecnologia nos Estados Unidos criaram bunkers. E todo mundo está vendo, né? O Bill Gates tem, o Zuckerberg tem, o Larry Page tem, todo mundo está criando bunker. Para fazer o que eles estão criando esses bunkers? Sem acesso à rede, nada. As tretas estão aí. Nossa, gente, apocalipse total, cara. Total. 1 ano atrás, se você me perguntasse isso, eu falava, não, isso é ficção científica, isso não vai rolar, tá, etc. Hoje eu tenho certeza. É que eu falo, cara, a gente vê muito filme
E os caras são mega inteligentes, eles estão muito mais na frente, entendeu? Anos-luz na frente. Né? Teve um. Sei qual foi o robô que perguntaram, tipo a Sofia e tal. Teve um robô que desses que responde e tal, etc., que perguntaram o seguinte para ele. Por que os Simpsons acerta tudo? Né? Uma pergunta besta. O robô falou o seguinte: os Simpsons foi criado por causa de uma máquina do tempo que voltou no tempo para avisar vocês do que vai acontecer. E não apenas os Simpsons, vários filmes também foram dessa forma. E ficou um silêncio macabro na sala. Aí eu falei, cara, isso foi muito engraçado. Eu não sei se foi fake, se foi Sim, planejado. agora não vai saber, a gente vai Mas saber eu daqui a fiquei 10 pensando, eu anos. falei, cara, isso tem realmente um sentido, viu? Olha. De volta pro futuro. A gente vai criar o robô do Paulo Marçal, né? Ah. Então a gente já criou a resposta. Agora só precisa botar a nossa inteligência artificial no corpo de um robô. Então em breve a gente vai lançar um bonequinho do Marçal aí. Pra gente fechar, Christian, é um assunto que dá pra gente ir longe, tem muita coisa. Mas você tá falando, né, de guerras, de conflitos, enfim. Pode me dar algum problema judicial? Como é que eu vou provar que não fui eu, que foi um robô? Então, também vai. Isso vai longe. Vai longe. Vai longe. Questões de saúde. Por exemplo, você vai confiar mais no diagnóstico de um robô de inteligência artificial ou no médico? Eu no médico. Eu no robô, óbvio. Sério? Mas sem dúvida. Tenho medo de robô. Não, imagina que não é um robô, uma IA. Você vai lá um oráculo, tipo fosse uma Alexa. Cara, olha só. Ela tem acessos a milhões de dados. Sim. Faz cruzamento de informação, pode comparar o seu caso com várias outras coisas, pode cruzar o remédio que ela vai te dar com tudo que você já toma, com o seu tipo sanguíneo, com o seu DNA, em segundos te dá a resposta que o médico não daria. Tudo bem, mas se eu for uma cirurgia feita por um robô, quem tá manipulando é uma pessoa, então, né? Sim. Vai que dá louca no robô. Então, eu exatamente. Não, hoje assim, eu não faria uma cirurgia com robô. Tá vendo? Não faria. Ainda não. Ainda não. Mas talvez lá na frente, com certeza. Acho que o dia que eu for fazer minha vasectomia, acho que eu vou escolher o robô. Meu Deus do céu. Corajoso demais. Eu não, tá louco. Como é que ele... Ele perde a luz, quando eu vejo já era, cortou fora. Aí vai dar tela azul. Não, nem pensar. Isso aí acho que eu ainda ia contar com a mão humana mesmo. A gente ainda conta com a mão humana, que é o mais importante. Mas é uma tendência, né? E a gente não pode simplesmente negar, fazer que não é da nossa geração, deixa para os meus filhos aprenderem. É uma coisa que a gente precisa se envolver, porque a gente vai viver ela, eu acho, no ápice dela ainda, né? E o processo do médico, nesse caso, não é que não vai ter mais médico. O médico tem que usar essa inteligência artificial para ajudar ele a dar um diagnóstico melhor. Sim. Ajudar ele a dar várias coisas melhores. Ok. Christian, muito obrigada pelas suas informações. Eu quero deixar claro que eu estou falando com o Christian, pessoa física, ele está aqui na minha frente, não é um robô, não é uma miragem, não é nada disso. Eu espero que a gente continue assim alguns anos ainda, daqui a pouco você vai vir com o seu... Meu robozinho. Seu robozinho. Eu vou fazer para os outros primeiro. Obrigada, viu, Christian? Sucesso para você. Descomplica fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo episódio. Até lá.